Vamos começar com o Atlético. O rubro-negro joga hoje à noite diante da equipe do Ceará. Aquele famoso jogo de 6 pontos. Por quê? Porque as duas equipes estão com a mesma pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro. E o Atlético tem desfalques para o jogo de logo mais. Quem traz as informações deste jogo é Eliandro Santana. Olá para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético em campo nesta noite, 19 horas, diante do Ceará. Após a derrota para o Flamengo, o técnico Eduardo Barros manda a campo novamente os titulares que voltam à cena. Porém, alguns desfalques estão garantidos. Além dos lesionados Márcio Azevedo e Nicão, inclusive em reta final, na chamada fase de transição, deve estar à disposição para o jogo diante do Internacional no domingo, 8h30 lá no Beira-Rio, 20h30. Também Santos, que está na seleção brasileira, e Christian, que levou o terceiro cartão amarelo, ficam de fora. O Jandrei vai para o gol e no meio de campo o Alvarado é o primeiro cotado para assumir e para manter a formação com 3 volantes, tendo o Eric e também o Wellington. Mas o Fabinho, o jogador Jorginho, corre por fora e pode surgir com uma formação um pouco mais avançada, tendo ao seu lado o Léo Cittadini no setor da armação, ou então tentando fazer com que o Léo Cittadini atue um pouco mais recuado, dando um auxílio no setor de contenção. Jandrei, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Wellington, Eric, aí a dúvida, Alvarado ou Jorginho, Léo Cittadini, Fabinho e Renato Kaiser. Esse é o Furacão para a partida de logo mais 7 da noite no Joaquim Américo. Pela frente, o Ceará. Obrigado, Eliandro. As primeiras informações do rubro-negro que enfrenta a equipe do Ceará logo mais à noite na Arena da Baixada. Esse jogo está marcado e, claro, o torcedor não acompanha de perto, mas pode acompanhar à distância e vai curtir e torcer com certeza com o rubro-negro em busca de uma vitória. Quem vem chegando agora é o nosso comentarista Edgar Otto Albert Júnior, que traz a sua análise. Esperar o quê de Atlético e Ceará? Fala aí, Edgar. Boa tarde, Moura Júnior. Boa tarde, amigos do Placar Transamérica. O Atlético entra em campo essa noite contra o Ceará. Os dois brigando para se afastarem da zona de rebaixamento, ameaçados por uma pontuação muito próxima e muito pequena que distanciam eles da zona de rebaixamento. O Atlético deve ter aí uma mudança no gol, o Santos, que foi convocado para a seleção brasileira, e o Jandrei deve atuar fazendo esta partida contra o Ceará. Outras mudanças é que o Atlético volta com o time titular que já atuou em outras partidas. Ao meu ver, a zaga se reforça com a volta do Thiago Heleno e de Pedro Henrique, que tem feito boas atuações. O meio-campo com o Wellington, o Léo Cittadini, também tem sido um bom motivo de atuação, o que favorece também bastante o ataque, que o Renato Kaiser recebe uma nova chance e tem demonstrado que veio com vontade de gol. Eu acho que o Renato deve também apresentar um bom futebol essa noite, levando-se em consideração que vai ter bastante bola alçada à área, bastante jogadas para que ele possa tentar converter essas jogadas em gol. Acho que o Atlético volta a ser um time mais competitivo com essa nova configuração, ou com esta velha configuração, que é o time que Eduardo Barros já vinha atuando e trabalhando com ele desde que assumiu no lugar de Dorival Júnior. Volto a afirmar aqui que eu acredito no trabalho de Eduardo Barros. Acho que ele tem uma boa visão em relação aos jogadores e acho que ele sabe mexer bem no time. Apesar que contra o Flamengo ele teve um pouco de demora para mexer nesse time, mas acho que o jogo contra o Flamengo também tinha outros aspectos importantes. Vamos ver essa noite como vai atuar o Furacão da Baixada e que deve fazer um bom jogo contra o Ceará. Obrigado a todos e uma boa tarde. Destacando agora a equipe... Obrigado, hein, Daniel? Valeu. Esqueci de agradecer aqui. Obrigado, Daniel, pela sua participação. A equipe do Atlético vem na sequência. O Atlético que joga hoje à noite diante do Ceará. E o time tem aí alterações também. E novidades. Na seleção sub-20, 4 jogadores do Atlético foram convocados. Vamos saber quem são com Eliandro Santana. Voltando para falar mais do Furacão, o departamento médico aos poucos vai ficando esvaziado, né? O Nicão já vem na fase de transição, ele que não atua desde o Clássico Atletiba, desfalcou o rubro-negro, desfalca por 5 rodadas, 5 partidas, entre jogos do Brasileiro e da Libertadores, e agora na fase de transição muito provavelmente vai estar à disposição do Eduardo Barros para o jogo diante do Internacional no domingo, 20h30, 8h30 da noite lá no Beira-Rio. Vale lembrar que após o Colorado, o Furacão volta a atuar em casa. Na próxima quarta-feira vai receber o Corinthians aqui no Joaquim Américo. Para hoje,
A expectativa é de uma formação que os titulares voltem à cena, atletas que não estiveram diante do Flamengo no Maracanã, Jonathan, Pedro Henrique, o suspenso Thiago Heleno, Wellington, alguns atletas, Fabinho, que voltam a estar entre os relacionados, entre os titulares na partida de logo mais. Sem Santos na seleção brasileira, o Jandrei é o goleiro, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Abner, Wellington, Eric, Alvarado ou o jogador Jorginho e o Léo Cittadini, Fabinho e o Renato Kaiser. Essa é a provável formação do Furacão para a partida de logo mais. Falando da seleção brasileira sub-20, André Jardini convocou 4 jogadores do Atlético Paranaense para treinar com o grupo sub-20 que se prepara para uma sequência de amistosos. O goleiro Léo Link, o lateral direito Kelvin, o zagueiro Luan Patrick e o atacante Jajá, os 3 últimos já com uma certa rodagem, inclusive pelo time principal, são opções aí do André Jardini para a seleção brasileira de base. Então logo mais, Furacão e Ceará, 7 da noite no Joaquim Américo.